Bom, vamos para a segunda parte do vídeo. Se você não assistiu a primeira parte, assista lá para você entender do que nós estamos falando. Ali eu terminei o vídeo na segunda parte mostrando que o prego, ele não traçou, não foi o peito do pé do Salvador. O prego traçou foi o calcanhar do Salvador. Por isso o texto de Gênesis, no sentido espiritual, ali não está falando de Caim e Abel no sentido espiritual. Está falando que ia vir um, nascido de uma mulher, nascido de Maria, de Mariã, que é Yahshua, o Salvador, e ele iria morrer pregado no madeiro. E Satanás ia usar os incrédulos para poder traçar o seu calcanhar com o prego. O prego, então, não pegou na parte da frente do pé, pegou no calcanhar. O calcanhar era pregado no madeiro com o prego. E a mão também não foi furada, não foi aqui como é ensinado no catolicismo romano. Foi furado, foi aqui no pulso. Porque o pulso, senão a mão rasgava. A mão não aguentaria o peso do prego. Então foi traçado, foi no pulso. E o texto quando diz, colocarei inimizade entre você e a mulher, entre a sua semente e a semente dela, ali no sentido físico, está falando de Caim e Abel. Os dois eram inimigos. Caim era inimigo de Abel. Então veja bem, e com respeito a isso, o Eterno estava mostrando que Eva já estava grávida. Eva já estava grávida. Por isso ele diz, vou colocar inimizade entre a sua semente e a semente dela. Semente vem de seme. Seme significa filho. O Eterno está dizendo que ia colocar inimizade entre o filho da serpente e o filho da mulher. Entre Caim e Abel. A mulher já estava grávida. Eva já estava com 2 filhos no ventre, na barriga. Por isso o Eterno disse, vou colocar inimizade entre a sua semente e a semente dela. Satanás tem os seus filhos sobre a terra. Se você não assistiu a primeira parte, assiste lá para você entender. Perdão, irmão. Então veja bem. Então aqui nos mostra que ela já estava grávida. Eva já havia perdido a virgindade com a serpente. Quando você lê 2 Coríntios capítulo 11, versículo 2 e 3, o apóstolo Saul, o apóstolo Paulo fala assim, eu tenho medo, eu quero vos apresentar, o apóstolo Saul falando, eu quero vos apresentar como uma virgem pura, a um só esposo, Yahshua Mashiach. Mas eu tenho medo que assim como a serpente seduziu a Eva, vocês também sejam enganados e vão após outro. Mas olha o que ele está falando. Eu quero vos apresentar como uma virgem pura. Aí eu viro e falo, assim como Eva. Aí vai lá para o texto de Gênesis. Mas eu tenho medo que assim como a serpente enganou Eva. O que a serpente fez? A serpente tirou a virgindade de Eva. Por isso que a palavra virgem está aparecendo no livro de Coríntios, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 2 e 3. Eu quero vos apresentar como uma virgem. Por quê? Porque Eva era virgem. Eva era pura. Eva, mas Adão não conheciam o que era o sexo. Sexo não veio o sexo não veio, o Criador não mandou eles praticar sexo. Assista a primeira parte que você vai entender. Que eu mostrei que o capítulo 1, ele é acrescentado. O livro de Gênesis começa no capítulo 2, versículo 4 em diante. Então aquela parte lá onde diz, crescei e multiplicai-vos, o Eterno não falou aquilo, o capítulo 1 todinho é acrescentado. O Gênesis começa no capítulo 2, versículo 4. Quando o Eterno fala, no princípio, Yahweh criou os céus e a terra. Porque não faz sentido dizer, no princípio Deus criou os céus e a terra. Qual está lá no capítulo 1? Não. Qual Deus que criou? Aí não pode falar que foi qualquer um Deus. Por isso que o Eterno se identifica logo. Então o capítulo 2 é que é original. Então veja bem, o apóstolo falou, quero vos apresentar como uma virgem pura. Mas eu tenho medo que assim como a serpente fez com Eva. O que a serpente fez? Tirou a virgindade de Eva. Então naquele dia houve um pacto de sangue. Porque quando a mulher perde a virgindade, há um rompimento ali do selo. E aí o que acontece? Sai sangue. Então Satanás estava encarnado na serpente. De certa forma foi feito um pacto de sangue com o homem. Por isso que quando Yahshua veio, ele teve que derramar o sangue dele. Ele teve que fazer um pacto de sangue. Ele teve que fazer uma aliança de sangue. Quebrando aquela aliança que foi feita lá no Jardim do Éden. O pacto ali foi quebrado. Por isso que quando a pessoa aceita a Yahshua como Salvador, ele é purificado no seu sangue. O Salvador fez um pacto de sangue com ele. Entendeu agora? Então vamos lá, vamos dar continuidade para você entender. Então veja bem, como eu estava dizendo no outro vídeo anterior, na segunda parte, na primeira parte, Caim não é filho de Adão com Eva. Caim é filho de Eva com a serpente. No capítulo 4, versículo 1, eu vou estar lendo, diz assim, o homem conheceu Eva, sua mulher, ela concebeu e deu à luz a Caim, e diz, adquiri um varão com a ajuda de Ial. Depois ela deu também à luz a Abel, irmão de Caim. Então veja bem,
Aqui está dizendo que Eva conheceu o seu marido e ela deu a luz a Caim. Só que nós temos que entender uma coisa. Gênesis não está na ordem cronológica. Você tem que ir lá no capítulo 3, versículo 15, para você ver que o Eterno estava falando com ela. Você já está grávida. Dois meninos já estão dentro do seu ventre. E eles serão inimigos entre si. Os dois, as duas sementes, a semente da serpente e a sua semente. E os dois serão inimigos. Então uma coisa você tem que entender. Quem que é a semente da serpente? Quem que é o filho da serpente? Caim. E aqui o texto está dizendo que Adão conheceu Eva e ela deu à luz a dois filhos. Eles são gêmeos. Os dois nasceram de uma barrigada só. Eles são gêmeos. Ah, irmão, não, mas aí está falando que depois nasceu Abel. Sim, porque saiu um primeiro, depois saiu o outro. Vou te provar, porque leia aqui no Gênesis capítulo 4, versículo 25, diz assim: Adão conheceu sua mulher. Adão tornou a conhecer a sua mulher. Ela deu à luz a um filho e lhe pôs o nome de Sete. Então veja bem, de duas relações sexuais que Adão teve com Eva, nasceu 3 meninos. De duas relações sexuais, nasceu 3 meninos. Então veja bem, a escritura teria que então dizer assim, ó, Adão conheceu a sua mulher, ela deu à luz a Caim. Adão tornou a conhecer a sua mulher, ela deu à luz a Abel. E Adão tornou a conhecer a sua mulher e ela deu à luz a Sete. Não, mas a escritura não diz isso. A escritura diz, Adão conheceu a sua mulher e ela deu à luz a 2 meninos, Caim e Abel. E depois ele tornou a conhecer a sua mulher e ela deu à luz a Sete. E a Bíblia diz que Sete era a imagem e semelhança de Adão. Mas aonde a Bíblia diz que Caim é a imagem e semelhança de Adão? Nunca. Por quê? Porque a Escritura diz que Caim era do maligno. Por isso que o Eterno lá, por isso que quando Caim mata Abel, você vê que os dois são inimigos. O Eterno falou assim, ó, esse menino vai acabar trazendo o quê? Vai acabar trazendo uma desgraça para a sua família. Ele trouxe. Caim matou o filho dela, Abel. Por isso que quando ela deu à luz a Sete, ela disse assim, o Eterno me deu outra semente, além daquela que Caim havia matado. Se Caim era uma semente dela com Adão, ela não podia dizer, o Eterno me deu outra semente, além daquela que Caim matou. Outra semente, por quê? Porque Caim não era uma semente pura. Por isso que Adão teve relação com Eva e gerou mais um filho, Sete, para depois dar sequência na descendência de Adão. Por quê? Porque Caim não é da descendência de Adão. Você pode olhar lá que a Bíblia fala, Adão gerou a Sete, Sete gerou a Enos, e aí depois tem a outra descendência de Caim. Caim gerou Enos, e Enos gerou fulano e ciclano, então tem 2 linhagens. A Bíblia não, se Caim fosse filho de Adão, a Bíblia não podia dizer que tem 2 descendências, uma de Caim e outra de Adão. Não, a Bíblia teria que dizer, Adão gerou a Caim, e Caim gerou ciclano, e ciclano gerou fulano. Não, Caim, o Eterno separou Caim para um lado e Adão para o outro e mostrou que Caim não faz parte da descendência de Adão. Aí muitos vão dizer assim, mas lá no livro de Atos diz que de um só o Eterno fez toda a humanidade. Tem uns engraçadinhos que gostam de comentar lá no comentário embaixo e eles não pesquisam as escrituras para poder entender, sai com essas heresias aí. Mas lá ele diz que toda a raça veio de um só, mas é lógico que veio de um só, toda a raça veio de Adão, mas por quê? Porque de Adão o Eterno tirou Eva, de uma de suas costelas o Eterno tirou Eva, e de Eva veio toda a raça humana. Então toda a raça humana de certa forma veio de Adão, por quê? Porque Eva saiu de Adão e de Eva que veio toda a raça humana. Por isso Adão diz, Eva é a mãe de todos os seres humanos, mas a Bíblia não diz que Adão é o pai de todos os seres humanos. Por quê, Rômulo? Porque Adão não é pai de Caim. Caim é filho do maligno. É por isso que Caim matou seu irmão. O Eterno foi lá e avisou para ele, você não pode fazer isso, você está querendo matar seu irmão. Ele obedeceu? Não. Ele chamou seu irmão lá no campo e meteu o pau na cabeça dele. Matou ele. Por quê? Porque Caim é do maligno. E quando o Eterno veio procurar Abel, o que Caim falou para o Eterno? O Eterno falou assim, onde está seu irmão? Caim virou e falou assim, por acaso eu sou guarda do meu irmão? Por aí você vê que Caim não tem compromisso nenhum com o Criador. Olha o jeito dele responder o Criador. Ele virou e falou assim, por acaso eu sou guarda do meu irmão? Olha o jeito dele falar com o Eterno.
Então você pode ver que se você olhar a genealogia deles aqui, a Bíblia fala, Adão viveu tantos anos e gerou a Sete. Sete viveu tantos anos e gerou a Enos. Mas quando você olha a descendência de Caim, fala, Caim gerou fulano, fulano gerou ciclano, ciclano gerou... Mas não conta quantos anos que viveu cada um deles. Por quê? Porque o Eterno não tem compromisso com contar anos de incrédulos. O Eterno não tem compromisso com contar anos de filhos da serpente. Então Caim, ele é filho da serpente. E ele só gerou pessoas más. Ó Tubal-Caim, da descendência de Caim. Tubal-Caim chamou as duas mulheres deles e diz, eu matei um homem e uma criança porque fez eu tropeçar. E ele se vangloriava de ter matado uma criança. Aí você vê que a descendência deles são terríveis. Ele virou ainda falou assim, se Caim é vingado 7 vezes, então eu devo ser vingado 70 vezes 7, tirando onda. E aí o que aconteceu então, Romeus? Houve essa deturbação. Por quê? Porque a serpente coabitou com Eva, Eva coabitou com a serpente e gerou a Caim. Assista a primeira parte para depois você vir entender, senão você não vai entender a segunda parte desse vídeo. Quem assistiu está entendendo o que eu estou falando. Então veja bem. E aí, Romeus, como é então que essa semente deu sequência? Deu sequência porque, veja bem, os filhos do Criador casaram com as filhas de Caim. Os filhos de Adão casaram com as filhas de Caim. E diz que nasceram gigantes, que eram homens possantes, homens altos, homens fortes, porque a cobra, provavelmente, ela era alta. E o Eterno fez o quê? O Eterno fez a cobra rastejar. O Eterno, eu falei isso na primeira parte, a cobra andava em pé, ela tinha perna. O Eterno fez ela rastejar e ela não falou mais, mudou totalmente a estrutura dela. Então, provavelmente, a cobra, a serpente, ela era alta, ela era parecida com o homem e era alta. E aí deles, o que aconteceu? Os descendentes de Caim casaram com os descendentes de Adão, as filhas de Caim. A Bíblia diz que, vendo os filhos do Criador, que as filhas dos homens eram formosas, elas eram desejáveis aos olhos. Então tá isso, homens. Quando Eva viu que o fruto era desejável aos olhos, as filhas de Caim, elas tinham a sensualidade da serpente. É como as mulheres hoje. Talvez você olhe para uma mulher, ela não é tão bonita, mas o que tem nela? Um espírito de sensualidade. Tem homens que saem quebrando as pernas dentro de boteco para ver uma mulher na rua, e talvez a mulher nem bonita não é, mas por quê? Porque ela tem um espírito da sensualidade, ela tem a natureza da cobra nela e o espírito da sensualidade da cobra. Por quê? Porque eles veio da serpente. Por isso que Eva disse que olhou para o fruto era desejável aos olhos. Os filhos do Criador olharam para as filhas de Adão e tomaram para si, dentre todas, as mais formosas e casaram com elas. E aí se misturou. Então veja bem, irmãos. Agora eu quero trazer você aqui. Então como é que essa descendência de Caim passou pelo dilúvio? Se veio o dilúvio e matou a todos. Como é que isso passou? Como é que essa descendência está correndo na terra aí? Os filhos do Eterno, os filhos de Adão com Eva e os filhos de Eva com a serpente. Por quê? Porque o que o Salvador falou? Que ele é o bom homem. Ele falou assim, o reino dos céus é semelhante a um homem que plantou a boa semente no mundo, né? Plantou a boa semente no campo e veio o maligno e semeou o joio no meio. E ele diz que a boa semente são os filhos do reino, são os filhos de Adão com Eva. E veio o maligno e semeou o joio no meio. Quem são os joios? Os filhos do maligno, os filhos da serpente com Eva, os filhos do diabo. E aí ele virou e falou assim, deixa que na época da colheita eu vou juntar o trigo e separar no celeiro. Vou juntar o joio e vou jogar no lago de fogo. Os joios são os filhos do maligno que está sobre a terra, sobre o mundo. Então sobre a terra tem os filhos do diabo e os filhos do Criador. Tem os filhos de Eva com Adão e tem os filhos de Eva com a serpente. Os filhos de Eva com a serpente jamais vão se converter. Eles vão para o lago de fogo. Por isso que eu disse. Então veja bem, a Bíblia diz que o ímpio foi criado para o dia da desgraça e que há vasos destinados para a glória e vasos destinados para a ira. Há vasos que foram preparados para ir para a glória e há vasos que nasceu para ir para o lago de fogo. No livro de Salmos diz que o ímpio já nasce desviado desde o seio materno e que debaixo da sua língua há veneno. Salmo 53. Então, o ímpio já nasce pronto para ir para o lago de fogo. Não pense que o evangelho veio para todos, que não veio não, viu, meu irmão? Então vamos lá, como é que isso passou na arca, Romeus? Passou, basta você olhar a descendência de Adão, você vai ver que a descendência de Adão, Adão gerou a Sete, Sete gerou a Enos, vai indo e termina em Noé. A descendência de Adão termina em Noé. Agora deixa eu ler para você aqui aonde termina a descendência de Caim. Fala que Adão gerou a Sete,
Caim gerou a Enos. Adão gerou, Sete gerou outro filho, e o filho de Caim gerou a outro filho. E vai indo. Aí a descendência de Adão termina em Noé. E a descendência de Caim, olha onde termina a descendência de Caim. Selá, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim. Ele foi o pai de todos os laminadores em cobre e ferro. A irmã de Tubal-Caim era Noema. Noema. Para que a Bíblia veio falar de Noema aqui? É só nós usar a espiritualidade um tiquinho. Para que a Bíblia terminou a descendência de Caim falando de Noema? Porque Noema casou com Noé. A palavra Noema significa bela, bonita. Noema casou-se com Noé. Noé casou-se com Noema. Era uma mulher bonita, uma mulher alegre, uma mulher bonita. E aí Noema era da descendência de Caim. Tem livros de história lá em Israel, no meio dos Yaldim. Lá tem livros antigos lá que fala que Noema casou com Noé. Então veja bem, Noema casou com Noé e assim como a serpente, assim como a semente da serpente passou pelo útero de Eva, Caim, a semente da serpente também passou pela arca. Quem que era a semente da serpente, Rômeus? Cã. Cã era filho de Noema com Noé. Noé teve 3 filhos, Sem, Jafé e Cã. Cã puxou a serpente, Cã puxou a descendência de Caim. Então veja bem, e o que Cã fez, homens? Vamos lá no capítulo 9 de Gênesis. Lá diz que Noé tomou bastante vinho. Noé tomou vinho, ficou embriagado e caiu lá dentro da sua cabana, ficou caído lá, ficou nu e ficou pelado, ficou nu dentro da sua cabana. Aí a escritura diz que Cã descobriu a nudez de seu pai e riu de seu pai. Cã descobriu a nudez de seu pai. E Sem, mas Jafé veio e cobriu ele com cobertor. Só que no sentido espiritual, no livro de Levítico, capítulo 18, versículo 7, diz assim: não, o filho não descobrirás a nudez do teu pai, porque é a nudez da tua mãe. Ela é a tua mãe. Está dizendo que o filho não pode transar com a mãe, porque a mãe, assim ele estará descobrindo a nudez do teu pai. Ela é a tua mãe. Levítico 18, versículo 7 fala sobre isso. Então veja bem, irmãos, o que Cã fez? Cã transou com Noema, com a sua própria mãe. E aí o que ele fez? Ele gerou Canaã, neto de Noé. Noé ficou tão irado com aquilo que Noé amaldiçoou Canaã. Canaã amaldiçoou o seu neto. Por quê? Porque a semente da serpente pode ser amaldiçoada, mas a boa semente não pode ser amaldiçoada. Cã veio da serpente e Cã transou com a sua própria mãe. Houve um incesto na família. Olha o que diz aqui, ó. O versículo, Gênesis 9, versículo 25. E diz: maldito seja Canaã, que ele seja para seus irmãos o último dos escravos. Canaã era filho e irmão de Cã ao mesmo tempo. Cã era pai e irmão de Canaã ao mesmo tempo, porque Canaã era filho de Cã com Noema. Houve um incesto na família. Então por isso que a Bíblia diz: o filho não descobrirás a nudez do teu pai. Cã ficou com a mulher dele, com a própria mãe. Tá entendendo agora como é que a semente da serpente passou pela arca, meu irmão? Tá entendendo? E aí, Romilson? E aí, o que aconteceu então com essa semente da serpente? Eles são os gigantes que Josué viu lá na terra, lá, ó, por isso que muito não entende. Como é que aquele gigante, então, vocês morreram no dilúvio, como é que teve eles lá na frente, na terra lá, que eles iam, terra de Canaã, que eles iam tentar herdar elas, o povo de Israel? Por quê? O que acontece? Porque deu sequência, não passou pela arca, passou através de Cã. E aí nascia homens altos, ora não, ora nascia alto, ora não. Davi enfrentou Golias. Golias é da descendência de serpente, era um homem muito alto. Então veja bem, irmãos. E aí o que acontece então? E aí, Romilson, como é que isso deu sequência? Lá na frente deu sequência. Abraão, Sara era estéril. E aí Sara não podia ter filho. O que Sara fez? Entregou escrava, Agar, para Abraão ter relação sexual com ela. E nasceu Ismael. Ismael é da descendência da serpente. A Bíblia diz: Ismael será como um jumento selvagem, a mão dele contra todos e a mão de todos contra ele. E aí Sara virou e falou, depois que o Eterno curou ela, que ela deu à luz a Isaac. Isaac é o filho da promessa de Isaac, que o Salvador veio, Yahshua. E aí depois que ela deu à luz a Isaac, o que ela falou com Abraão? Manda esse menino embora, porque ele não vai herdar a herança junto com meu filho. Por quê? Porque no livro de Deuteronômio diz que o bastardo, ele não pode herdar a promessa junto com o filho legítimo. O que é bastardo, homem? Isso é o filho que não é legítimo. Caim era bastardo, porque ele não era filho de Eva com Adão. E aqui da mesma forma, Ismael era o filho bastardo,
porque ele não era filho da promessa, ele não era filho da semente pura. Ele era filho de Caim, ele era filho do maligno, filho da serpente. Então Ismael é quem, Romilson? Ismael, lá diz assim, ele será como um jumento selvagem. A mão dele contra todos, a mão de todos contra ele. E ele habitará fronteira com seus irmãos. Aonde é isso, Romilson? Na faixa de Gaza. Lá hoje, os muçulmanos. Os muçulmanos são da descendência de Ismael. Os muçulmanos estão lá cortando a cabeça de pessoas. Eles são mal. Eles são da serpente. Entendeu agora? Que eles não são filhos. Eles não são filhos de Eva. Eles não são filhos de Eva com Adão. Eles são filhos de Eva com a serpente. Por quê? Porque Abraão transou com Agar. E Agar era da descendência da serpente. Você está entendendo agora, irmãos? Que a coisa vai correndo. E aí, Romilson? E o que aconteceu? Aí Isaac, Raquel casou com... Chegou lá na frente, nasceu Jacó. Nasceu Jacó e Jacó tinha Raquel como esposa. A mulher de Isaac deu à luz a Jacó. E de Jacó veio as 12 tribos. Só que Jacó, a mulher de Jacó, Raquel, era estéril também. E aí, Romilson? E aí, Raquel deu Bila. Deixa eu ler o texto aqui para nós entender. Para você entender o que eu estou falando. Tá aqui, deixa eu pegar o versículo aqui, ó. Gênesis capítulo 3, Gênesis capítulo 30, versículo 3. Aqui diz assim, ó. Ela retomou, eis minha serva Bala, aproxima-te dela e que ela dê a luz sobre meus joelhos. Por ela também eu terei filhos. Ela lhe deu, pois, como mulher sua serva. Bala, e Jacó uniu-se a ela. Bala concebeu e deu à luz um filho para Jacó. Raquel disse, o Criador me fez justiça, ele me ouviu e me deu um filho. Por isso ela o chamou de Dan. Agora você vai entender onde eu quero chegar. Aí lá na frente, Jacó teve 2 filhos. Esse Dan é filho dele com Bala, não é filho dele com Raquel. É filho de Jacó, Dan é filho de Jacó com Bala. E Bala, olha o que ela é? Ela é da tribo da serpente. Ela era escrava dele. Então Raquel fez igual Sara fez, entregando Agar para Abraão. Aqui o que aconteceu? Raquel entregou Bala para Jacó. E Jacó transou com ela e nasceu Dan. Aí lá na frente do capítulo 49, Jacó vai dar as promessas para os seus filhos. Ele fala, você será assim, sendo usado pelo Eterno, pelo Espírito do Eterno, e você será assim. Quando chegou na tribo de Judá, da onde veio Ialcha, que veio da semente pura, ele virou e falou assim, de Judá não arredará o cedro. O cedro não arredará de Judá. Por quê? Porque Ialcha vai ser rei em Israel, em Yalxalã. Mas aí, homem, ele olhou para Dan. Quando ele olhou para Dan, ele falou, Dan é serpente no caminho. E Dan é serpente no caminho que morde o calcanhar dos cavaleiros e derruba os seus cavaleiros. Dan é serpente traiçoeira no caminho. Ele está dizendo que da tribo de Dan, que a tribo de Dan veio da serpente, veio de Eva com a serpente. Ele está dizendo que a tribo de Dan veio da serpente. Por isso que ele falou, Dan é serpente no caminho, serpente traiçoeira, víbora, que morde o calcanhar dos seus cavaleiros e os jogam por terra. E aí, Romilson? E aí, meu amigo, que a tribo de Dan foi para aquela região do Egito ali, e depois a tribo de Dan foi lá para a Europa, Dinamarca, Holanda, França, Alemanha, tá naquele meio ali a tribo de Dan. E aí, Romilson? E aí que Emmanuel Macron, o anticristo, ele vai vir da tribo de Dan. Se você assistiu os outros vídeos, você viu eu falando lá que... Se você viu falando lá que o homem falou assim, eu sei de onde Emmanuel Macron é na revista que eu mostrei. Ele falou assim, Emmanuel Macron, ele é maçom e judeu. Maçom e judeu. Por quê? Porque a tribo de Dan ali, ó, das 12 tribos de Israel, veio a tribo de Dan. E quem elegeu Emmanuel Macron? Os Rothschilds. E os Rothschilds são quem, Romilson? É um grupo de judeus da tribo de Dan, que é dono daqueles bancos tudo ali da Europa, ali, ó, aqueles bancos mais ricos do mundo. Judeus da tribo de Dan. E eles elegeram Emmanuel Macron. Emmanuel Macron foi apresentado pelos Rothschilds por 2 judeus. Pesquisa na revista. E os judeus, e aí os Rothschilds colocou ele como presidente do banco deles. E ele fez fortuna. E Emmanuel Macron é filho de um adolescente que era da tribo de Dan. Então, meu amigo, o anticristo vai topar agora.
O filho da serpente, filho do diabo, vai topar com o filho do eterno. Os dois vão topar para ver quem é o verdadeiro, porque um é o verdadeiro Machia e o outro é o falso. Um está querendo usurpar o cedro, a tribo de Dan quer usurpar o cedro da tribo de Judá. Está lá, Jacó profetizou, de Judá não arredará o cedro, mas a tribo de Dan quer tomar o cedro, quer usurpar o cedro. Quem é que tem direito de ser rei sobre Israel? É a tribo de Dan, é a tribo de Judá, não a tribo de Dan. Então os dois vão topar aonde, Romeu? Lá no Amargedon. O filho da serpente vai topar com o filho do Criador, o filho do homem. Por isso o Salvador diz, o filho do homem, o sol escurecerá e não dará a sua claridade. E então vocês verão o filho do homem vindo sobre as nuvens do céu com grande poder e glória. E no livro de Tessalonicenses diz que se levantará o filho da perdição, o filho da serpente, aquele que o filho do homem matará com o sopro da sua boca. E Alcha vai destruir o filho da serpente. E Alcha vai destruir o falso Machia. É por isso que a Bíblia diz que Alcha vai vir montado num cavalo branco. É por isso que eu disse que no primeiro selo o anticristo aparece montado num cavalo branco. É por isso que o anticristo aparece com um arco. É o falso evangelho. E Alcha é aquele que tem o verdadeiro evangelho. Porque ele é o verbo. Ele é a palavra do eterno. Ele é o evangelho verdadeiro. Ele é a palavra do Altíssimo. O leão da tribo de Ial, do leão da tribo de Judá. Ele destruirá o anticristo. Agora eu espero que você entendeu então essa questão. Resumindo o estudo, irmão. Eva caiu. A igreja caiu. Eva caiu no jardim do Éden, por isso o apóstolo Paulo quer vos apresentar como uma virgem pura. Mas eu tenho medo que assim como a serpente seduziu a Eva, vocês também sejam corrompidos e vão após outro evangelho, outro espírito que não seja o verdadeiro. A igreja caiu lá no concílio de Nicéia, quando ela sentou com os reis da terra para comer e criou as doutrinas. Doutrina da Trindade, Jesus é Deus. O nome falso, Jesus, o Deus Sol, a comemoração do Natal. Então a igreja caiu em pecado. O Salvador está chamando um grupo de vencedores para se posicionar agora, como igreja, para haver o casamento agora no dia 23 de setembro, dia 24. E aí a igreja está caída. Ela tem que se posicionar para poder ser lavada por meio da água e da palavra. Porque Yahshua quer apresentar para si uma virgem pura, sem mácula, sem ruga, sem mancha. Mas ela está caída. Ela caiu no concílio de Nicéia. Assim como Eva caiu dando ouvido à palavra da serpente, a igreja caiu dando ouvido à serpente lá no concílio de Nicéia, quando surgiu essas doutrinas abomináveis, a doutrina da Trindade, 3 deuses. Por isso o Eterno diz, Ial é um, eu sou um, ó Israel. Ial é um e não 3. Isso foi a igreja que caiu em pecado e arrumou 3 deuses para adorar. Diz que o filho é igual ao pai, adora o filho no lugar do eterno. E diz que o filho é Deus e colocou um nome falso para ele, Jesus, que significa isto é um porco. Então sai fora desse evangelho e volta para o original, para você se tornar uma virgem pura, lavada no sangue do Machia, no espírito de Yahshua através da palavra dele. Espero que você entendeu essa linhagem, essa questão da queda de Eva lá no jardim do Éden com a serpente. Fique na graça e na paz do Eterno.